Este relato se passou com a comadre dos meus avós e aconteceu há muitos anos na cidade de São Paulo de Olivença, no Amazonas. Certo dia, esse compadre, que se chamava Altamir, decidiu presentear sua esposa Josefina com um lindo cavalo negro, que ele havia ganhado como pagamento de uma dívida. A princípio, a Josefina não quis aceitar o cavalo, mas depois decidiu ficar com o presente. A Josefina não gostava de animais, mas com o tempo ela passou a se apegar muito com o cavalo. Inclusive, havia noites que ela dormia no celeiro com o cavalo, e desde então coisas bizarras passaram a acontecer. O Altamir, algumas vezes, presenciou a esposa falar com o cavalo, e até aí tudo normal. Mas o que deixou ele de cabelo em pé foi escutar o cavalo respondendo a Josefina. Daí então, todo o terror começou. O cavalo chorava na ausência da mulher, e durante a noite, os olhos da criatura ficavam vermelhos como sangue. Altamir não tinha coragem para tentar se livrar do cavalo, pois nem se aproximar do bicho ele fazia, pois ele já havia ouvido o cavalo gritar o seu nome relinchando e em seguida dizer que o mataria. Então o cavalo começava a rir e se afastava correndo. Quando Altamir falava em se livrar do cavalo, a Josefina mudava totalmente e chegou a ameaçá-lo, dizendo que mataria o Altamir caso acontecesse alguma coisa com o Paimon. Sim, esse foi o nome que ela havia colocado no cavalo. Paimon. Certa vez, o irmão da Josefina, a sua esposa e os seus 2 filhos adolescentes foram ficar alguns dias na casa da irmã e do cunhado. E quando chegou a noite, os familiares jantaram e logo após já estavam deitados prontos para dormir. E de repente começaram a ouvir a Josefina gritando e fazendo um grande tumulto. A esposa do Altamir estava aos berros, pedindo para o marido dar um fim no cavalo. Ela começou a ficar agressiva, dizendo que o cavalo não deveria permanecer ali. O rosto da mulher estava com outra expressão e a voz mais grossa. O marido, vendo que a situação estava complicada, decidiu contar toda a história para o irmão da Josefina, o Pedro. Então, Pedro e sua esposa chamaram um amigo deles, que era dono de um centro de macumba que o casal frequentava. E quando o macumbeiro chegou, conseguiu acalmar a mulher, e ela foi voltando ao normal. Mas quando ele foi até o curral para ver o cavalo, ele voltou de lá pálido, e parecia que havia visto um fantasma. Em seguida, ele disse que não poderia ficar ali na propriedade, e nada mais poderia ser feito. Então, ele logo tratou de ir embora às pressas. A mulher não queria mais o cavalo. Porém, sempre que o Altamir e o cunhado dele vendia o cavalo, o comprador retornava e devolvia o animal. Então, eles tentaram levar o animal para longe e o abandonar. Mas no outro dia cedo, ele estava de volta no curral. Ele ficava ali relinchando, como se estivesse dando gargalhadas de todos na casa. Pedro, irmão da Josefina, mandou a esposa e os filhos voltarem para casa, pois ele ficaria ali no sítio para ajudar a irmã e o cunhado. A minha avó certa vez foi visitar a comadre, pois tinha um tempinho que não a via.
Ela parou na frente do sítio para tentar abrir a porteira e entrar, mas logo percebeu um trotar de cavalo se aproximando. E quando olhou, viu aquele enorme cavalo negro vindo em sua direção. E antes mesmo de nada sobrenatural acontecer, a minha avó ficou toda arrepiada. Então, o cavalo se aproximou e perguntou o que a minha avó queria ali. A minha avó fez o sinal da cruz e começou a orar. E daí, o cavalo saiu galopando e relinchando como se estivesse rindo da cara dela. E nunca mais a minha avó foi no sítio do casal. A Josefina contou para o Altamir que estava tendo relações sexuais com o Paimon e que o cavalo era muito melhor parceiro sexual do que o marido. O Altamir não levou isso em conta, porque sabia que era isso que aquela coisa queria: destruir a sua família. Nas noites seguintes, as mesmas coisas ocorreram. A mulher voltou a surtar, parecendo entrar num estado de incorporação e fazendo escândalo, pedindo pro esposo se livrar do cavalo. Então, depois de se ver sem opções, o homem decidiu procurar um outro espiritualista para fazer uma espécie de descarrego na esposa. E chegando no local, eles tiveram uma revelação. O cavalo, há muitos anos, havia sido oferecido para uma entidade diabólica, cujo nome é o mesmo nome do cavalo, Paimon. Porém, na hora do sacrifício religioso, bem quando os feiticeiros iam sacrificar o pobre cavalo na mata, o mesmo, de alguma forma, conseguiu escapar e fugir. Então, como era um belo cavalo de raça, ele foi roubado por um homem que morava um pouco distante dali. Mas esse homem entendia de cavalos, e em seguida, o mesmo foi vendido para esse dito cujo que tinha uma dívida com o Altamir. E ele deu o cavalo em troca da dívida para o compadre do meu avô. O interessante é que a dívida era uma parte do valor de um Fusca que o homem faltava pagar para o Altamir, devido ter comprado o Fusca dele. Mas o cavalo valia 50 vezes mais que o Fusca. Então, na verdade, o homem também estava tentando se livrar do cavalo. Esse espiritualista chamou outros amigos que eram também feiticeiros, e eles fizeram um ritual para essa entidade deixar o cavalo. Mas a mesma exigia um sacrifício de sangue e um corpo humano para poder habitar. E depois de muita barganha com a entidade, os feiticeiros conseguiram negociar um sacrifício e um bode. Bem, a entidade concordou. Então foi feito todo o ritual e a transferência de corpos. A entidade saiu do cavalo e assim que a mesma possuiu o bode, com o mesmo facão que o bruxo havia sacrificado a oferenda para a entidade, ele, com um golpe certeiro, arrancou a cabeça do bode que já estava possuído pelo espírito. E pelo selamento que todos ali haviam colocado em seus corpos, inclusive no cavalo, a entidade furiosa foi obrigada a se afastar e procurar outro hospedeiro. Aos poucos, a Josefina foi melhorando até se recuperar 100%. O cavalo também voltou ao normal, mas como ele valia muito dinheiro, o Altamir logo tratou de vendê-lo na cidade por uma fortuna. E com esse dinheiro, eles se mudaram dali e deixaram a propriedade à venda. O Altamir
Mesmo se mudando, ele sempre teve contato com os meus avós e sempre lhe contavam essa história. Boa noite. Esse é um caso real e muito misterioso, que ainda hoje intriga pesquisadores e cientistas do mundo todo. Numa fazenda pertencente ao município de Feira de Santana, na Bahia, ocorreu na madrugada do dia 12 de janeiro de 1995 a queda de um objeto luminoso vindo do céu. Alguns moradores da fazenda foram testemunhas desse fato. O objeto emitia luzes, ora verdes e ora vermelhas. E depois de cair, foi encontrado por um fazendeiro, o qual relata que era um objeto metálico não tão grande, mas tinha o tamanho de um carro, e fazia uma espécie de camuflagem do ambiente em volta, e além de ser muito luminoso. Na manhã seguinte, toda a região já estava tomada por soldados do exército e da marinha. Eles chegaram até o fazendeiro que havia encontrado as duas criaturas e recolheram os dois seres de modo forçado. E depois, os soldados recolheram a nave misteriosa para dentro de um caminhão da marinha e ameaçaram todas as testemunhas para que elas não abrissem o bico sobre o que havia testemunhado. Há indícios da participação dos Estados Unidos neste caso, pois um satélite americano teria identificado o OVNI caindo em Feira de Santana e alertado os militares brasileiros. Há fortes evidências de que as duas criaturas que foram encontradas pelo fazendeiro tenham sido levadas para os Estados Unidos, juntamente com a nave voadora misteriosa. O sigilo do caso é supostamente devido às ameaças sofridas pelas testemunhas. Porém, muitas coisas já foram desvendadas. Agora, em 2020, houve um acontecimento bem sinistro também, se tratando de um OVNI que caiu na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. E muitos mistérios também envolvem esse caso. Boa noite. Essa história foi me contada pela minha avó há muitos anos atrás e fala de dois irmãos que moravam juntos. Porém, eles não se davam muito bem. E quando o mais novo deles adoeceu e ficou de cama, ele não recebeu os cuidados do irmão mais velho. O irmão doente só piorou seu quadro de saúde e estava quase à beira da morte. E já não conseguia nem sequer se levantar de sua cama. Então, como se sentia muito desidratado e com sede, ele pediu ao seu irmão mais velho que fosse até o poço que havia no quintal e lhe trouxesse uma jarra de água de lá. Porém, este se recusou a lhe trazer a água. E em questão de alguns minutos, o irmão mais novo faleceu. O rapaz mais velho ficou sozinho na casa. E de certa forma lhe batia um certo arrependimento e uma angústia muito forte. E dias após a ocorrência da morte, o irmão mais velho
começou a ouvir barulhos no poço todas as noites, assim como pancadas na porta e passos em volta da casa. E começou a entrar em pânico, pois acreditava ser a alma do seu irmão mais novo vagando ao redor da casa e dentro do poço, querendo vingança. E depois de algumas noites seguidas de desespero e medo, certa tarde, o irmão mais velho encheu uma jarra com água benta e deixou ao lado do poço. E quando chegou a noite, nada de anormal foi ouvido e nem percebido. Mas no dia seguinte, quando o moço foi pegar a jarra de água, ela estava vazia. E após isso, nada mais de sobrenatural aconteceu. Boa noite.